que a música mexe com todo mundo, não tem muito o que a gente discutir sobre isso. Agora, você já parou para pensar que é possível você criar um mapa emocional do que uma música representa e saber que música que você pode usar em que momento da sua vida para poder eliciar o estado emocional que você precisa? Fica aí com a gente. Muito bem, é muito legal que você está aqui. Eu sou Juliano Raimon. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre coaching, sobre saúde, especificamente sobre tudo que a gente pode fazer para a saúde. E é por isso que eu defendo tanto as questões emocionais na nossa vida, porque no momento que a gente controla as emoções, tem bastante coisa que começa a melhorar na nossa vida. E a grande questão é que controlar as emoções demanda um trabalho não tão racional e superficial na primeira camada. A gente precisa descer um pouquinho. E eu tenho visto muitas pessoas fazendo reações, reacts a respeito de vídeos, de músicas, mas pessoas técnicas, músicos, produtores, né, enfim, falando tecnicamente, fazendo reacts tecnicamente sobre o que está acontecendo. E eu decidi fazer um react técnico numa perspectiva emocional. O que aquela música está cantando, qual é a mensagem que aquela música está trazendo e o que ela está fazendo com você, comigo, que é um pouco diferente para cada um, mas tem uma linha comum. E é exatamente isso que eu quero fazer aqui com essa música. Eu estou olhando para cá, o monitor está aqui. Com essa música Black do Pearl Jam, que tem... Eu tenho visto diversos reacts sobre essa música, porque de fato é uma música incrível. Eu posso falar... Eu sou da época que essa música tocava no rádio mesmo, então eu aproveitei isso online. Eu lembro, eu tinha o CD desse Unplugged da MTV aí do Pearl Jam. E vamos ver onde a gente vai chegar com isso aqui, tá? Black do Pearl Jam, numa perspectiva emocional. Segue o jogo. Vou voltar aqui, eu tava ouvindo um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, para contextualizar, não é a primeira vez, tá? É muito legal quando a gente faz um react de first time. Não é a primeira vez, eu conheço Pearl Jam há muito tempo, ouço, é uma das minhas bandas favoritas, conheço a música de cor. Mas ela traz, essa versão acústica traz aspectos bem interessantes que vale a pena a gente explorar aqui, você sacar muita coisa está acontecendo aqui. Olha que interessante em relação ao teu desenvolvimento pessoal, como isso racionalmente pode mexer muito com a sua vida. Quando você muda a perspectiva, que você deixa de ouvir a música com os ouvidos e começa a ouvir ela com o coração. Se liga. Aqui já tem o primeiro ponto legal, né? Se você ouvir essa música na versão do estúdio, ele não faz essa introdução. E é isso que eu gosto bastante das versões ao vivo, porque a versão ao vivo ela carrega todo o impacto emocional que a banda está sentindo naquele momento. Esse é o negócio da versão ao vivo. Eu gosto muito de versão ao vivo por causa disso. A versão do estúdio ela tem algumas formatações que a produção exige, né? E a versão ao vivo ela tem um pouco mais de flow, né? Ela roda melhor. É muito legal. Vamos lá. Ponto importante aqui, toda vez que você estiver fazendo uma avaliação emocional das músicas, perceba que é um caminho, a banda, o vocalista, enfim, né? O objetivo da banda é te guiar por uma jornada naquela mensagem que ele quer te passar. Então a gente consegue perceber aqui, para vocês entenderem o que passa aqui na minha cabeça enquanto isso. Você percebe que essa música ela começa num tom e ela vai numa linha sem muita variação. Tá o violão ali e ele começa a cantar e aquilo se mantém, tem uma linha, tem uma constância, tem uma estabilidade naquilo que está acontecendo. O que isso representa emocionalmente, certo? O que
que está acontecendo emocionalmente? Ele está conduzindo você, nesse momento, tem uma condução emocional para você em relação a essa mensagem, apesar da letra, ele tá falando sobre impactos de um grande amor, assim, mas ele tá te conduzindo de uma forma assim, ele tá preparando um contexto, ele tá falando assim, ó, tô te contando uma história, senta aí, escuta aí um pouquinho só escuta um pouquinho, tô te preparando, daqui a pouco eu vou te contar como é que o negócio tá, onde é que isso aqui perdeu um pouco do controle. Se você parar agora para pensar naquela questão da condução por uma jornada, claramente aqui já mudou completamente a toada. E tem uma coisa muito legal que eu gosto aqui, que é esse momento aqui, quando ele vai começar, aqui ó. Aqui, ó. E aí ele vem aqui. É uma rosnada. Quase um rosnado. Quase um rosnado. E aí, pensa só, vamos falar um pouco aqui da nossa observação da natureza. Quando um animal rosna, o que está acontecendo ali? O que ele quer te falar? É uma condição de alerta, certo? Ele está falando assim, pô, calma aí. Não quer necessariamente dizer que é um ataque, mas é um sinal de alerta, né? Quando ele vem com esse... Você vai procurar, é uma técnica, é um drive. Não quero saber da técnica aqui. A gente tá ouvindo a música com o coração. Quando ele fica assim. Quando que você faz isso? É quando você tá num momento emocional completamente diferente. Você não tá numa estabilidade. Você atinge um ponto além daquilo, né? E se a gente for ouvir, juntar isso com a letra que ele tá cantando, onde ele tá falando que eu achava que ela era tudo, né? Então ele fica assim. E eu achei que ela era tudo. Carrega uma questão, é uma angústia que vai se convertendo numa irritação, numa raiva. É isso que esse rosnado representa. Tô até pensando na thumb aqui, o Ed Vedder um rosnado. Assim. Mas isso carrega uma questão emocional muito forte. É bem diferente do começo da música que estava naquele mar calmo. Aqui ele já trouxe um recado, tipo, presta atenção. Foi aqui que começou a dar tudo errado. E é onde ele tá falando do amor aqui. E aí ele vem com essa mensagem e diz, pô, eu achei que ela era tudo. Eu achei que ela era tudo. E carregado com uma raiva que claramente mostra que assim, talvez eu tenha feito tudo errado. Eu não deveria ter pensado isso desse jeito, né? Vou voltar aqui, continua. O objetivo aqui não é ouvir a música, o objetivo aqui é fazer uma análise. Eu ouço essas notas prolongadas como um extremo da emoção que eu tô sentindo. Então, quando ele vai assim, é um negócio assim, isso tá me corroendo por dentro, é uma coisa que parece que não tem fim. É isso que representa pra mim, emocionalmente, uma nota que fica desse jeito, assim, né? E aí, olha só, então a gente veio num mar calmo, aí ele rosna, ele dá aquele rosnado, e depois daquele rosnado, ele mostra, tá tudo errado, ele mostra pra gente o que tá acontecendo, e aí vem essa coisa, e parece que foi errado eu ter feito isso, e eu quis insistir nisso, eu não queria deixar isso acontecer, apesar de eu estar percebendo que estava tudo muito errado, mas eu queria aquilo. E aí a gente volta para a letra.
E ele volta para a letra e o que acontece aqui? Uma Bitter Hands. E aí ele vem concluindo esse, né, fechando, né, resolvendo esse status de carregando essa dor, e ele vem com uma frase poética, né? E minhas mãos amargas, seria uma tradução direta de Bitter Hands, né? Minhas mãos amargas, que representa, mão representa ação, atitude, comportamento, execução de alguma coisa. A gente faz muita coisa com a mão, a gente produz com a mão, a gente fala, eu falo muito com a mão, a gente fala muito com a mão. A mão representa uma ação direta, diretamente, uma continuação do recado e da mensagem. E quando emocionalmente eu entendo mãos amargas como uma atitude absolutamente amargurada sobre o que está acontecendo, né? Então, as minhas mãos amargas, ou seja, eu de forma amargurada, agora revirando em cacos de vidro, é o que ele vai falar, né? E entendendo de o que era tudo aquilo. E aí meio que cai a ficha, né? Cai a ficha, ele fala assim, olha o turbilhão, né? O rosnado, e a amargura, e eu tô entendendo o que foi tudo isso. E olha o que acontece com a música. Estava lá em cima no rosnado. E aí ele joga lá pra baixo. Lá pra baixo no sentido assim, ele volta para aquele mar calmo. Ou seja, é exatamente o que acontece com a gente. Isso se chama, quando tá fora de controle, isso se chama sequestro emocional. Quando as emoções tomam conta e você nem... É típico quando você fala assim, quando eu fui ver já tinha acontecido. É quando isso está fora do controle. Aí talvez não tivesse fora de controle, mas ele estava se dando conta do quanto de carga emocional ele estava colocando num relacionamento. A música fala sobre a questão do primeiro amor, da gente atropelar, né? Botar a carroça na frente dos bois. E aí parece que ele vai se tocando, né? E ele fala assim, e por eu ter feito tudo isso, minha vida virou uma escuridão. E tatuou tudo de preto, né? Mas colocando isso, voltando para aquele mar calmo. E eu entendo emocionalmente esse tatuando tudo de preto, sem cor, né? Usar um termo, porque ele poderia ter colocado assim, e ficou tudo escuro. Mas quando ele fala e tatuou tudo de preto, a tatuagem representa algo permanente, ou praticamente permanente, né? Mas algo que você faz com o intuito da vida toda. E quando ele fala isso, ficou tatuado sem cor, né? Preto. Foi assim, eu fiz tudo isso, acabei exaltando minhas emoções, atropelei, e isso gerou em mim uma marca permanente, uma marca de ausência de vida, sem cor. Quando a gente traça um paralelo disso para a nossa vida, quando nós perdemos o controle das emoções e a partir dessa perda de controle das emoções nós agimos descontroladamente, emocionalmente falando, isso vai gerar uma marca. Qualquer pessoa, você pode sai aí pela rua pesquisando. Qualquer pessoa que você perguntar a respeito de o que ela pensa, qual que é o impacto na vida dela sobre algo que ela fez de forma impensada e o que aconteceu na vida, fatalmente essa pessoa vai te dizer que isso gerou uma marca, tem um evento muito importante, muito representativo para a vida dela, que aconteceu após uma ação emocionalmente impulsiva. Isso gera marcas. E no caso aqui ele está falando, isso foi tão profundo que foi uma tatuagem sem cor, preta, né? Sem cor assim, sem aquele brilho das cores, né? Uma coisa preta, flat, né? Liso, sem textura. Uma marca, uma cicatriz, né? E aí a gente volta para aquela condição. Continua a história. Só que se você for ouvir a versão de estúdio, não acontece nada disso. Ele canta exatamente como na primeira estrofe, né? Mas aqui ele solta. E o que representa isso? Olha só que coisa linda quando a gente começa a falar de emoções. No momento que ele expõe, então o que ele está fazendo? Ele tá abrindo, está rasgando o peito, falando assim, cara, eu fiz tudo errado.
mergulhei naquilo, achei que ela era tudo, aquilo me gerou uma marca terrível. Quando você expõe as suas emoções de forma segura, não é para você sangrar num tanque de tubarões. Nunca na sua vida você vai fazer isso. Não é para sangrar num tanque de tubarões. Mas quando você se abre, se abrir emocionalmente significa eu sei o que está acontecendo. Quando acontece uma determinada coisa, eu sei qual é a emoção que vai chegar depois disso e eu sei como é que eu tenho que lidar com ela. No momento que você cria esse mapa emocional da sua vida, de como você responde às coisas, você começa a agir emocionalmente, não reagir emocionalmente. E isso torna você o quê? Mais emocional. Isso te torna mais emocional o quê? Mais flexível, o seu repertório emocional aumenta. Você consegue se colocar mais aberto à situação porque você está no controle da emoção. Não fica aquela coisa fria, dura, travada. Pessoas que você fala assim, claramente esse comportamento tá forjado. Não é assim que essa pessoa funciona. Por que está escondendo? Por que está tudo tão seguindo ali aquela estabilidade? Então ele já canta o segundo refrão, a segunda estrofe, a segunda parte da música, aberto emocionalmente. Ao invés de manter aquele mar calmo, agora o negócio já está mais bagunçado, porque ele já se abriu, ele já se expôs, ele já não tem por que esconder que aquela situação toda foi um terror na vida dele. E quando a gente assume esse controle, a vida ganha mais brilho, a música ganha muito mais brilho nesse momento que ele canta mais solto emocionalmente, do mesmo jeito que a vida. Quando você se conhece emocionalmente, a tua vida ganha muito mais cor, porque você sabe onde você pode expor um pouco mais a sua alegria, onde você pode expor um pouco mais a sua tristeza, a sua frustração, o seu descontentamento, o seu incômodo. E isso te torna muito mais interessante, porque o que nos diferencia, o carisma, né? O carisma de uma pessoa vem muito carregado da naturalidade, da autenticidade do pacote emocional que essa pessoa carrega quando ela vive. Sim. Eu gosto absurdamente do poético por trás dessa frase, de pensamentos retorcidos, né, incoerentes, rodando na minha mente, né, me enlouquecendo, né, a tradução disso, cara, tô enlouquecendo com esses pensamentos, né, e ele, né, e eu tô ficando completamente distorcido, olha só, né, então ele fala, twisting thoughts around my head, I'm spinning. Então ele fala assim, meus pensamentos distorcidos, esse negócio tá bagunçando completamente a minha cabeça, tô ficando louco com isso, e eu tô começando a ficar bagunçado. Descontrole emocional, falta de mapeamento emocional, falta de controle e de entendimento de como as suas emoções funcionam, faz com que você fique distorcido da mesma forma. Então quando você olha para a tua vida e entende que tá tudo acontecendo muito diferente do que você imaginava, e na tua cabeça não era para estar assim. Racionalmente você tá com o plano, você entende o que poderia ter sido feito e você vem tentando agir conforme esse plano. Mas as coisas não estão acontecendo desse jeito. É um impacto emocional. Porque o papel é fácil, racionalmente é tudo muito fácil. Vou fazer item 1, item 2, item 3, vou chegar lá no final. Por que não chega? Porque as emoções vão interferindo aqui e gerando alterações nesse plano. Então ele fala, os meus pensamentos estão completamente distorcidos, alterados, bagunçados, e eu tô ficando bagunçado. O que isso quer dizer? Cara, eu não tô conseguindo fazer mais nada. Eu já não tô conseguindo fazer mais nada. Então, é uma grande lição entender que administrar, assumir o controle dos pensamentos e das emoções que carregam esses pensamentos, lutar por assumir o controle das suas emoções, de entender como você funciona e o impacto que as emoções causam na tua vida, e no resultado que você vai ter das suas ações, é muito importante. Muda o jogo quando você assume o controle das suas emoções. Muda o jogo.
agora eu tô falando de verdade, na real. Perceba uma coisa muito legal aqui. Ele já falou que já turn my world to black. Já tudo ficou sem vida. Não é mais só aquela, não foi só uma tatuagem, tá? Mas presta atenção numa coisa muito, um detalhe, uma sutileza que acontece aqui. Presta atenção nas mãos do Eddie Vedder, do vocalista. Vocês perceberam que ele fez esse movimento, ele bateu nele e segurou as mãos? Isso é uma linguagem corporal de aquilo tá me atingindo na essência. De alguma forma, se essa letra não foi escrita dele para ele mesmo, de alguma forma ele tem uma conexão tão forte com algo que essa mensagem carrega, que ele tá vivendo aqui, ele tá falando, cara, ele bate nele, ele fala, cara, isso aqui tá fundo, isso dói, isso aqui é profundo comigo. E talvez isso mostre como a interpretação que ele dá a essa música nessa versão ao vivo é tão brilhante, é tão incrível. Você não precisa entender nada de música para ficar completamente assim, encantado por essa interpretação. Claramente, se essa música não foi dele para ele mesmo, claramente ele tem uma conexão emocional muito grande com a mensagem. Porque a reação corporal dele, isso é intuitivo, isso é fora do nosso controle. São respostas que o corpo dá a um impacto emocional. Isso é muito interessante, é maravilhoso. All that I am, all I'll be. Tamanho dessa dor, com essa amargura, quanto isso está carregado nessa música. Essa técnica, é uma técnica vocal, tudo bem, mas quando a gente faz uma leitura emocional desse negócio, a gente entende a carga que está trazendo aqui. Então ele vai sustentando aquela... é uma emoção remoendo. E aí ele termina com esse rosnado, virou rosnado já, eu não sei mais, virou esse drive aí, virou rosnado. Mas esse rosnado, ele vem ainda assim, cara, não mexe comigo enquanto está acontecendo isso, ou não faça comigo isso. Porque eu estou deixando claro, absolutamente claro para você, que esse negócio não é bom. E daqui para frente o negócio vai piorar. E ele vai finalizar esse trecho com uma mensagem de indignação e de insatisfação, quase como eu nunca vi em música alguma na minha vida, na interpretação de música alguma na minha vida. É impossível você ouvir o final dessa música e não sentir a dor. Se você pegar a letra, né, We Belong Together, nós somos parte um do outro. Isso não pode... Então ele fala, eu sei que você vai ter uma vida maravilhosa, você vai ser uma estrela no céu de outra pessoa, mas como no céu? Por que não no meu? Né? Tem uma indignação nisso. E nesse final ele fala, nós pertencemos um ao outro, nós fazemos parte um da vida do outro. Como assim? E aquela indignação, você percebe...
Você fala, é uma interpretação. Mas não faria sentido nenhum ele interpretar isso aí como se ele estivesse bailando uma valsa. Porque não é essa a mensagem. Não é essa a mensagem, seria incongruente. Quando você ouve alguém falando uma coisa com uma linguagem corporal que não condiz com aquela mensagem, a mensagem não entra. Isso não chega até o teu coração, porque a incongruência não flui. E o poder da interpretação vem do poder dele de se conectar emocionalmente com a mensagem que essa música está carregando. Quando você se conecta emocionalmente com você mesmo, você tem um poder incrível de transmitir a mensagem que você tem para entregar para as pessoas. Todo mundo tem uma mensagem para entregar para alguém. Existe uma pessoa lá fora que está desesperado para ouvir alguma coisa que só você pode falar para ela. Mas você só vai ter o poder de falar isso para ela com intensidade suficiente para tocar dentro dela e fazer essa coisa mudar, gerar, acender uma chama dentro dessa pessoa, se emocionalmente você conseguir carregar essa mensagem desse jeito. Com esse grau de intensidade e de autenticidade, de realismo. Quando a gente fala de conexão emocional, a minha mensagem sobre conexão emocional é autenticidade. Vamos tirar o Ed Vedder aqui um pouquinho. É autenticidade. O poder emocional é autenticidade. O que eu defendo é que todas as pessoas têm o direito e o dever de ser autêntica emocionalmente. Ninguém pode fazer com que você não seja emocionalmente quem você quer ser. É o teu poder de usar tuas emoções para expressar os teus desejos, as tuas vontades, tudo aquilo que você quer fazer da sua vida, são as suas emoções que vão dar a diferença. Se você falar normalmente, sem colocar emoção nenhuma, ninguém entende qual é o ponto importante da história. São as suas emoções que fazem a diferença. É o poder da emoção autêntica que garante que aquilo que você fala para alguém de fato está vindo do teu coração. E é isso que eu gosto de fazer aqui, é isso que eu quero fazer usando essas interpretações de músicas incríveis. Será que a gente consegue aprender com interpretações, com músicas, o poder das nossas emoções? O dia que eu quiser me conectar com uma emoção profunda de um relacionamento que deu errado, será que se eu ouvir essa música aí, isso me ajuda? Elicia esse estado emocional? A autenticidade emocional é a chave de tudo. E se você concorda com isso, curte aí o vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal pra gente continuar fazendo reacts emocionais das músicas. A gente não quer saber eu amo música, eu também gosto de ouvir a parte técnica, mas aqui a gente não quer saber da parte técnica da música. A gente quer saber o poder da música e de outras artes em eliciar os nossos estados emocionais e a gente aprender com isso e ser cada vez melhor. Compartilha com alguém aí, deixa um comentário, que música que você quer ouvir? Eu comecei com essa porque eu gosto muito, fazia bastante sentido. Bota aí nos comentários qual é a música que você quer que a gente faça um mapeamento emocional para ver se conecta com o que você sente quando você escuta essa música. E a gente se vê no próximo vídeo.